Amarrado e esquecido, Caramelo lutou por sua sobrevivência, até que a bondade o encontrou. Amarrado e esquecido sob o sol quente do sertão, um cachorro caramelo resistia ao abandono com uma força que ninguém esperava. Ele não tinha nome, lar ou direção. Mas algo dentro dele se recusava a desistir. Enquanto a vida no vilarejo seguia em passos lentos, entre cheiro de café coado, risos infantis e o som distante de uma sanfona, uma mulher simples, de olhar firme e coração inquieto, ouvia algo diferente no vento. Um latido fraco. Um pedido silencioso por ajuda. Essa história não é só sobre um cachorro. É sobre segundas chances, encontros improváveis e a transformação que só a bondade verdadeira pode trazer. Você não vai acreditar no que Caramelo enfrentou e conquistou. Antes de continuar, curta esse vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar essa jornada emocionante. Agora, prepare-se, do que parecia ser só um resgate se tornará o início de uma mudança que nenhum dos dois esperava viver. O sol rachava o chão como se tentasse abrir fendas na terra seca do sertão. As cigarras zuniam alto, e o vento, mesmo quente, levantava a poeira avermelhada que grudava nos galhos retorcidos da caatinga. Em meio ao calor e ao silêncio que só as tardes do interior conhecem, um som baixo, quase imperceptível, cortava o ar, um latido rouco, cansado, com gosto de poeira e dor. Caramelo estava ali, amarrado a um pedaço de corda encardida e fina, presa ao que sobrou de uma cerca abandonada. O chão ao seu redor estava escavado por suas próprias patas, uma tentativa frustrada de fugir, ou talvez de encontrar água. Ele tremia não só pela fome, mas por algo ainda mais cruel, o esquecimento. Não sabia quanto tempo havia passado. Os dias se misturavam com as noites em um borrão de sede, calor e solidão. Sua pele, antes cor de mel vibrante, agora se misturava ao tom da terra, e seus olhos, antes vivos, pareciam guardar apenas memórias partidas. Mas mesmo ali, em sua pior forma, havia uma resistência quase teimosa no jeito como mantinha a cabeça erguida. A natureza o abandonava aos poucos, mas o coração, não. Do outro lado do vilarejo, a rotina de uma senhora se desenrolava entre panelas de barro, panos de prato pendurados e o cheiro de ervas secando no quintal. Ela era conhecida pela vizinhança como alguém que o abria a porta até provento, uma mulher de riso forte, mas que havia aprendido a calar suas dores por trás da generosidade. Tinha passado a vida inteira cuidando dos outros, dos filhos, do marido, da sogra, e agora, com a casa vazia e o tempo sobrando, tentava encontrar sentido nas pequenas coisas, fazer chá de boldo, plantar coentro, escutar rádio enquanto trançava suas redes de algodão. Naquela tarde, no entanto, ao caminhar por um atalho que não costumava usar, algo a fez parar. Um som baixo, fraco, veio com o vento. Ela esticou o ouvido e apertou os olhos. Latido? Barulho de bicho machucado? Seguiu o instinto e se aproximou. O coração acelerou sem razão aparente. Primeiro viu a corda. Depois, um par de olhos grandes e assustados. E então o corpo magro, coberto de poeira. A mulher se agachou devagar. Caramelo tentou rosnar, mas só emitiu um som abafado. Calma, bichinho, e disse ela, tirando um lenço do bolso e se aproximando lentamente. Ninguém vai te fazer mal. Não tentou tocá-lo de imediato. Tirou da sacola um pedaço de bolo de milho e colocou no chão, a uma distância segura. Depois, sentou na terra ao lado, de pernas cruzadas, e ficou ali, em silêncio. A espera de alguém que já perdeu tudo leva tempo. Nos dias seguintes, ela voltou ao mesmo lugar. Sempre com um pano limpo, um pouco de água fresca e algum alimento. Caramelo, aos poucos, começou a aceitar a presença dela. Primeiro com olhares de canto. Depois, com latidos menos defensivos. Até que, numa manhã ainda fria, aceitou água direto da palma da mão dela. Quando ela, enfim, soltou a corda, Caramelo não correu. Olhou ao redor, farejou o chão e se aproximou, inseguro. Ela o chamou com um estalo de língua, mas não insistiu. Apenas se levantou, deu as costas e começou a andar. E ele, hesitante, a seguiu. A casa dela era simples, cercada por árvores secas e galinhas soltas no quintal.
O chão de cimento queimado, as paredes com quadros de santos e molduras antigas, a rede armada na sala e um rádio que sintonizava mais chiado que música. Tudo tinha cheiro de casa viva. Caramelo, ao entrar, parou à porta. Não cruzou a linha entre a calçada e o interior. Observava com cautela. Ela entendeu. Colocou uma toalha estendida na varanda, com água e ração. E o deixou ali. As noites passaram. O cachorro dormia fora. Acordava com qualquer ruído. Às vezes, latia no escuro. Ela, deitada na rede, ouvia e murmurava para si mesma: "Vé só medo, bichinho. Vai passar." No mercado da vila, os vizinhos cochichavam. Pra que perder tempo com cachorro de rua? Esse tipo de bicho não serve nem pra guarda. Vai acabar dando trabalho, isso sim. Mas ela sorria, ajeitava o lenço na cabeça e respondia sempre: "Cada um cuida do que entende. Eu entendo de cuidado." Caramelo, lentamente, começou a mudar. O pelo voltou a brilhar. Os olhos ganharam vida. Ele aprendeu o caminho até o galinheiro, respeitou o limite do fogão de lenha e encontrou refúgio embaixo da mesa da cozinha. Mas o trauma ainda aparecia em gestos pequenos. Ao ouvir vozes masculinas, encolhia-se. Ao ver uma vassoura, se escondia. Quando a mulher ria alto, ele recuava, como se esperasse algo depois do riso. Ela percebia. Não forçava. Deixava o tempo fazer seu trabalho. Certa manhã, ele desapareceu. A mulher procurou pela estrada, pela mata, pelo campo. Chamou, perguntou, rezou. As crianças disseram tê-lo visto perto do açude seco. Um vizinho jurou que ele corria com outros cães. Mas ela sabia, e Caramelo não era de fugir. Algo tinha acontecido. 2 dias depois, o encontrou a 3 quilômetros dali, encolhido debaixo de um caminhão velho. Tinha os olhos inchados e uma pata machucada. Estava assustado, mas vivo. Ela não gritou. Apenas se aproximou e disse: "O que foi, meu filho? Cansou de confiar?" Caramelo abanou o rabo. Devagar. Quase imperceptível. Mas abanou. E então, pela primeira vez, quando chegaram à varanda, ele não deitou no pano. Entrou devagar pela porta da sala e se deitou aos pés da rede. A mulher não disse nada. Apenas sorriu, enquanto balançava levemente com o barulho da tarde. Caramelo já não tremia tanto ao escutar passos. Aprendeu a diferenciar os sons, o arrastar leve das sandálias da mulher pela casa, o piar ritmado das galinhas ao entardecer, o barulho da chaleira avisando que era hora do chá. Ele agora entrava e saía pela porta da frente sem medo, embora ainda preferisse dormir perto da soleira, onde o vento passava leve e a vista era aberta. A mulher, agora chamada carinhosamente pelas crianças como Dona Moça das Ervas, criava uma rotina silenciosa ao redor do cão. Deixava um pedaço de inhame cozido no canto, falava com ele como se falasse com gente. Mais de uma vez, o leitor do rádio a pegou dizendo: "Se eu soubesse que ia arrumar um companheiro assim, tinha te procurado antes, Caramelo." Mesmo sem nome oficial, todos no vilarejo já sabiam quem ele era. Caramelo era o cachorro que não latia sem motivo. Que esperava sentado à porta da venda. Que olhava nos olhos das pessoas com a sabedoria de quem já viu demais. Mas havia algo curioso nele. Caramelo não brincava. Quando as crianças corriam com bolas de meia no terreiro, ele apenas observava. Quando jogavam gravetos para ele buscar, virava o rosto. Quando outra cadela, vira-lata como ele, tentou brincar no mercado, Caramelo deu 2 passos para trás e deitou. "Ele não sabe brincar", comentou uma senhora na feira, abanando-se com um leque de palha. "É trauma", respondeu Dona Moça, enquanto escolhia coentro fresco. "Mas eu chego lá." E ela tentava. Comprou uma bolinha vermelha de borracha. Deixou no canto da varanda. Fingiu jogar e depois jogou de verdade. Ele apenas observava. Colocou um graveto na boca e o balançou como se fosse uma presa. Caramelo virou a cabeça, mas não se moveu. E suspirou ela.
Te ensinaram que alegria é perigosa, né, bichinho? Naquela noite, a rede balançava devagar, e ela contou histórias para si mesma. Histórias da juventude, dos filhos pequenos, do marido teimoso que partirá com o tempo. Caramelo escutava. Os olhos semicerrados, a respiração lenta. A mulher, então, confessou que eu também tinha esquecido como era sorrir sem culpa. O que mudou tudo foi uma visita inesperada. Certo domingo, um rapaz de chapéu de palha e mochila nas costas apareceu no portão. Trazia um caderno de anotações, uma garrafinha d'água e um sorriso tímido. A senhora que é a tal da moça das ervas? A própria, ué. Que foi? Me disseram que aqui tem um cachorro que fareja planta medicinal. Ela riu alto. E quem foi o doido que inventou isso? O rapaz explicou. Estava fazendo um estudo da vegetação local para o curso de biologia na capital. Ouviu de um feirante que Caramelo, certa vez, cheirou uma planta que estava escondida entre outras. Por coincidência ou não, ela foi justamente a mais eficaz para curar uma ferida em uma das crianças da vila. Coincidência ou não, eu queria ver de perto. E estudar. Ajudar a catalogar. E, se a senhora deixar, claro, e fazer uns testes. Ela concordou. Não por acreditar, mas porque o rapaz parecia sincero. E Caramelo? Bem, Caramelo farejou o tornozelo do visitante e se afastou devagar, como sempre fazia. Começaram caminhando pelos arredores da casa. O rapaz anotava tudo: temperatura, umidade, localização das plantas. Caramelo andava à frente, atento. Parava em algumas folhas, ignorava outras. Em certo momento, sentou-se diante de um arbusto de folhas finas e verde escuras. Jurubeba? Perguntou o rapaz. Serve para um monte de coisa, respondeu Dona Moça. Mas ninguém planta aqui não, nasce só. Caramelo cheirou a base do arbusto e deitou ao lado. O rapaz anotou, curioso. Pode ser só coincidência, mas é sempre assim? Sempre, respondeu ela. Quando eu comecei a secar essas ervas, foi ele que me mostrava onde estavam crescendo mais forte. A notícia correu rápido. Um cachorro que farejava a saúde. Era exagero, claro, como tudo que nasce em vilarejo pequeno. Mas o que não era exagero era o efeito disso: vizinhos que antes criticavam, agora perguntavam se podiam trazer chá de volta. As crianças voltaram a cercar o quintal. E uma pequena roda de conversas começou a se formar ao redor de Dona Moça, aos domingos. Ensina pra gente, tia. Pediam. Ensina, mas ajuda também, respondia ela. Aqui ninguém é espectador, todo mundo aprende fazendo. Caramelo, no meio da roda, virou símbolo de algo que ninguém sabia explicar direito, mas que todos sentiam. Um animal que tinha sofrido, mas agora guiava os outros em direção à cura. Mas a alegria não duraria muito sem um tropeço. Um homem alto, de camisa social passada e um celular caro pendurado no pescoço, apareceu na porta num final de tarde. Dona Moça? Vim resolver um assunto da propriedade. Ela o reconheceu. Era um parente distante, que há anos não dava notícias. Alegava ter os papéis da terra, dizia que queria aproveitar melhor o espaço. Sugeriu vender. Isso aqui tá muito parado. Tem valor de mercado. E a senhora não vai viver para sempre. A mulher se irritou. Caramelo, deitado ao lado dela, levantou-se e rosnou baixo. Aqui não se vende nada, respondeu ela. E se o senhor quiser insistir, pode ir procurar juiz, cartório, o que quiser. Mas enquanto eu tiver pé para andar e voz para falar, esse chão não muda de dono. O homem saiu sem se despedir. Caramelo o seguiu com o olhar até ele sumir na estrada. Naquela noite, Dona Moça mexeu nos baús antigos. Encontrou papéis amarelados, cartas, recibos e até uma fotografia com a marca da prefeitura, onde aparecia com seu falecido pai segurando o título de posse da terra. Guardou tudo com cuidado. O vento assobiava do lado de fora. Caramelo, ao lado da rede, levantou as orelhas. A vida testa a gente, né, Caramelo?
Ele respondeu com um suspiro. Deitou a cabeça sobre as patas e fechou os olhos. No dia seguinte, ela organizou os papéis, cozinhou uma panela grande de mingau de milho e acendeu o rádio. No fim da tarde, a casa ficou cheia de novo. O povo queria chá, queria conversa, queria aprender. E Caramelo? Sentou-se no centro do terreiro. Alguém jogou uma bolinha para ele. Pela primeira vez, ele correu atrás. O terreiro virou ponto de encontro. Nas manhãs ensolaradas, entre o cheiro forte de chá de boldo e o cantar distante dos galos, Dona Moça se sentava no banco rústico de madeira, já gasto pelas décadas, com um pilão ao lado, ervas secando ao sol e um caderninho de anotações aberto. As crianças vinham aos poucos. Depois os jovens. Depois as mães. E, por fim, até os homens, alguns ainda céticos, outros curiosos, mas todos atraídos pela novidade que se espalhava como o vento pelo sertão. E no centro de tudo, sempre ele. Caramelo. Agora ele já se permitia correr. Tinha aprendido a pegar a bolinha, não com pressa, mas com interesse. Aprenderá também a reconhecer quando a mulher queria atenção só com o olhar. E, mais impressionante, sabia quando alguém da vila se aproximava com dor. Dona Moça percebeu isso numa tarde abafada, quando uma menina chamada Ritinha veio puxando o pé, a testa franzida. Tá doendo, tia, e caiu uma telha na minha perna. Caramelo, que até então dormia de barriga para cima no chão fresco da varanda, levantou-se, caminhou devagar até a menina e encostou o focinho no tornozelo dela. Depois, olhou para Dona Moça e abanou o rabo uma única vez. A mulher, sem dizer nada, foi até o cantinho onde guardava os pós de ervas e buscou uma mistura para a compressa. Isso aqui esquenta, mas alivia. Bota e fica quietinha, viu? Ritinha saiu sorrindo. E o povo começou a falar ainda mais. É Dom. Ele sente a dor da gente. É bicho de luz. Dona Moça ria, sempre com aquele jeito dela que misturava humildade e sabedoria, e ele não sente dor, não. Ele sente alma. O jovem botânico, que agora vinha quase todos os dias, armado de cadernos, potes de amostra e perguntas, começou a estudar os movimentos de Caramelo com mais atenção. Observava a sequência de cheiros que ele seguia, as plantas que ele ignorava, e as que ele farejava e depois deitava ao lado. É padrão, dizia, impressionado. Ele tem um critério, só não sei qual Caramelo farejava, parava, analisava, e só então encostava o corpo na terra ao lado da planta escolhida. O rapaz passou a marcar esses locais com estacas, numerar as espécies e comparar os resultados com estudos científicos. Tem coisa aqui que nem nos livros está. Isso pode mudar tudo. Dona Moça, embora contente, fazia questão de manter os pés no chão. Pode mudar tudo, sim, e se não vier gente querendo pegar o que não é deles. E o que ela temia, aconteceu. O parente distante retornou, desta vez acompanhado de um homem vestido com paletó e gravata fina demais para o calor sertanejo. Era um advogado. Dona Moça, queremos uma conversa formal. Ela os recebeu na varanda, com Caramelo deitado aos seus pés, como um guardião silencioso. Os dois homens apresentaram um documento, dizendo que havia um processo de regularização em andamento. Queriam fazer um loteamento moderno, atrair gente da cidade. Valorização do terreno, eles chamavam. Isso aqui não é terreno, é raiz, respondeu ela. E se vierem cavar, vão encontrar mais resistência do que imaginam. Caramelo levantou-se e latiu uma única vez. Não era um latido bravo. Era um aviso. Naquela mesma semana, a mulher procurou a prefeitura com os papéis antigos que encontrara no baú do pai. Falou com um funcionário que lembrava dela desde menina, e que prometeu dar uma olhada com carinho. Enquanto isso, o vilarejo reagia. Vão tirar a Dona Moça da casa dela? E o projeto das ervas? E o cachorro, vai para onde? A comoção crescia. As mães se reuniram e escreveram uma carta. As crianças pintaram placas, e a casa do Caramelo não se mexe. Em meio a tudo isso, Caramelo adoeceu. Primeiro foi o apetite. Depois, o cansaço.
Por fim, a apatia. Dormia mais do que o normal, não brincava, nem farejava as plantas. O rabo, outrora em movimento constante, parecia pesar toneladas. Dona Moça se desesperou. Tentou todos os chás, todas as compressas, todas as receitas da avó. O botânico ajudou. Fez exames, buscou um veterinário na cidade vizinha. O diagnóstico: infecção por picada de carrapato. Vai precisar de tratamento, e rápido. Mas o remédio certo tá em falta. E onde tem? Na capital. Foram 2 dias de agonia. Até que um morador com parente na cidade conseguiu enviar o medicamento de moto, embalado em jornal velho e esperança. Caramelo foi tratado com cuidado, em silêncio. A mulher mal comia. Dormia ao lado dele, estendendo a rede no chão da cozinha. Tu não vai embora agora, entendeu? Dizia, baixinho. Tu ainda tem muito o que ensinar pra gente. E ele reagiu. Devagar. Como tudo nele. Primeiro, os olhos voltaram a brilhar. Depois, o apetite. E, enfim, o rabo voltou a abanar, primeiro só quando via Dona Moça, depois ao ouvir as vozes das crianças no terreiro. No dia em que saiu da sombra da varanda e caminhou até o pé de juazeiro onde gostava de se deitar, o vilarejo celebrou. A festa foi improvisada, um bolo de milho, suco de caju, cantoria e até sanfona. Esse cachorro é mais que cachorro, disse uma senhora, emocionada. Ele é milagre. Dona Moça sorriu, mas com os olhos marejados. Milagre não. Ele é amor. Dias depois, veio a resposta da prefeitura. A posse da terra estava legalmente vinculada ao nome do pai de Dona Moça, com passagem direta para ela. O processo de loteamento foi suspenso. É oficial, disse o funcionário, entregando o papel assinado. Essa terra é sua. Por inteiro. Ela chorou. Não como quem sofre, mas como quem alivia uma vida inteira de luta. Caramelo, ao lado dela, latiu. Depois correu pelo quintal, como se entendesse cada palavra escrita no documento. O projeto das ervas cresceu. Com o apoio do botânico, criaram um pequeno viveiro. O espaço virou ponto de referência em feiras locais, e até reportagem de rádio veio cobrir. As crianças passaram a ter oficinas semanais. Aprendiam sobre plantas, cuidado, paciência e escutavam histórias, não de fadas ou castelos, mas de sobrevivência e resistência. Histórias reais. E Caramelo, sempre no centro. Agora com um lenço no pescoço, dado por Ritinha, e uma plaquinha improvisada de madeira na entrada da casa, aqui mora Caramelo, farejador de cura, guardião de corações e amigo das almas cansadas. A chuva demorava a chegar, como sempre. Era tempo seco, quando até o vento parecia soprar pó. As folhas estalavam sob os pés, e o ar carregava o cheiro de chão quente, de terra que implorava por água. Mas algo havia mudado naquela vila esquecida entre o mato e as lembranças. Agora havia vida, não só nas casas, mas nas ideias, nas conversas, nas rodas de chá que surgiam debaixo das árvores. Era como se, de repente, todos tivessem lembrado o valor de cuidar daquilo que é pequeno. No centro de tudo, havia um cachorro Caramelo, de andar calmo e olhar atento, que farejava não só ervas, mas dores escondidas e afetos silenciados. Caramelo. Desde que o projeto das ervas ganhará força, Dona Moça acordava ainda mais cedo. Preparava os saquinhos de plantas secas, as receitas com anotações rabiscadas em papel de pão, e separava tudo para a feirinha semanal na praça da igreja. Caramelo ia junto. Com seu lenço no pescoço e um andar digno, ele caminhava ao lado da dona como um funcionário dedicado. A presença dele virara símbolo. As pessoas paravam para tirar foto, para contar histórias, para pedir conselho. É verdade que ele prevê quando a planta tá forte? Dizem que ele curou uma moça só com um olhar. Esse cachorro tem um pacto com a natureza, é? Dona Moça respondia com seu jeito direto, dele não tem pacto, tem memória. Quem sofreu, sabe onde mora a cura. Mas com o crescimento veio também a cobrança. A prefeita da cidade vizinha soube do projeto.
Visitou o vilarejo, tirou foto com Caramelo e com as crianças, e prometeu apoio. Falou em oficializar o projeto, modernizar a produção, e até em padronizar a apresentação dos produtos. Vamos levar essas ervas para a capital. Feiras grandes. Visibilidade. O botânico, que agora ajudava de forma quase diária, via com bons olhos. Pode ser uma chance de proteger esse saber. Com estrutura, com pesquisa, com nome reconhecido. Dona Moça, no entanto, hesitou. E se tudo isso virar só comércio? E se esquecerem que essas plantas têm alma? E se levarem Caramelo só para exibir e não para escutar? O debate dividiu a vila. Alguns queriam o progresso imediato. Outros temiam perder a essência do que haviam construído com as próprias mãos, se com o próprio silêncio. Caramelo, como sempre, nada dizia. Mas num dia em que a prefeita voltou para avaliar o terreno para investimento, ele simplesmente se deitou de costas no barro, exatamente onde ela havia apontado para erguer uma tenda moderna de eventos. Foi o suficiente para a Dona Moça tomar sua decisão. Aqui, a gente não planta para vender. Planta para curar. Se quiser ajudar, vem com o pé no chão. Se não, a porta tá aberta, para sair. Nesse tempo, uma nova personagem entrou na história. Chamada Maria de Lourdes, era professora aposentada, vinda de outra cidade do sertão. Trazia livros velhos, óculos remendado com fita e uma mochila cheia de ideias. Tinha escutado sobre Caramelo em um programa de rádio e decidiu ir até a vila por curiosidade. Ao ver o cachorro pela primeira vez, sentou-se no chão, estendeu a mão e disse: "Já entendi por que falam tanto de você." Caramelo cheirou sua mão, encostou o focinho, e depois deitou-se ao lado dela. A mulher fechou os olhos e chorou. Não era tristeza, era alívio. Um choro de quem reencontra algo perdido há muito tempo. Maria de Lourdes pediu para ficar uns dias. Passou a dormir no antigo quarto dos filhos de Dona Moça, agora transformado em depósito de ervas e redes. Ajudava nas aulas com as crianças, lia histórias, e trouxe a ideia de registrar tudo num livro coletivo. Essas histórias não podem morrer com a gente. Dona Moça resistia. Era mulher de vivência, não de escrita. Eu não sei escrever bonito. Mas sabe viver bonito. E isso é muito mais. Caramelo parecia aprovar. Quando Maria lia para as crianças debaixo da mangueira, ele se deitava com a cabeça no colo dela. A amizade entre as duas mulheres se estreitou. Trocavam lembranças, partilhavam silêncios, e muitas vezes, apenas se olhavam com cumplicidade, como quem já perdeu muito e ainda assim escolheu continuar. Mas nem tudo era calmaria. O parente ganancioso não havia desistido. Soube do valor medicinal das plantas e tentou uma manobra jurídica para questionar a titularidade da terra. Disse que, se fosse espaço de produção comercial, deveria haver fiscalização. Tentou envolver fiscais da capital, inventando que havia uso irregular de espécies da flora protegida. Dona Moça, acuada, teve que buscar ajuda jurídica. O botânico, junto com Maria, montou um dossiê com as espécies catalogadas, todas nativas ou cultivadas com técnicas tradicionais. Foram dias tensos. A comunidade ficou mobilizada. As crianças fizeram cartazes. As mães organizaram um abaixo-assinado. Caramelo, sempre quieto, passou a dormir mais próximo da porta. No dia em que os fiscais chegaram, foram recebidos com café, cuscuz e explicações. Aqui não se explora a planta. Aqui se escuta a planta, disse Maria de Lourdes. Caramelo farejou a bolsa de um dos fiscais, sentou-se e latiu baixinho. O homem riu. E esse é o responsável técnico. É o coração do projeto, respondeu Dona Moça. Os fiscais saíram sem encontrar nada irregular. Ao contrário, ficaram impressionados com a organização e a consciência ambiental. Mais uma vez, a vila venceu. Na semana seguinte, veio a primeira grande chuva. Grossa, barulhenta, abençoada. As crianças correram para se molhar, os adultos ergueram os rostos. A terra absorvia cada gota como um corpo sedento.
Caramelo correu pelo quintal, rolou na lama, latiu para o céu. Dona Moça olhou para ele com os olhos cheios. Vê. Até a terra respira quando a gente cuida com amor. Com a chegada das águas, vieram também os frutos. A plantação de ervas cresceu. O viveiro ganhou uma estufa artesanal feita com a ajuda dos moradores. E Maria começou a registrar tudo no livro coletivo, o Caderno de Caramelo, ou era assim que ela queria chamar. Porque foi ele que costurou tudo isso aqui. Na contracapa, uma frase simples, às vezes, é preciso perder tudo para se tornar ponte entre mundos. Caramelo agora tinha uma função oficial na vila, acompanhar os visitantes pelo quintal, farejar as plantas, deitar ao lado das que estavam prontas para a colheita. As crianças criaram uma música sobre ele, cantada nas oficinas. Caramelo não fala, mas sabe escutar, fareja a tristeza e ajuda a curar, não precisa escola, nem aula de chão, o que ele ensina vem direto do coração. Num fim de tarde, enquanto o céu ganhava tons de púrpura e os grilos começavam a cantar, Dona Moça sentou-se na rede com Maria de Lourdes ao lado. Eu achava que a vida já tinha acabado para mim. Eu também, respondeu a amiga. Mas parece que a gente só estava esperando um cachorro para lembrar o que é recomeçar. Caramelo se deitou aos pés das duas, rolou de lado e soltou um suspiro profundo. A terra, úmida e viva, agradecia em silêncio. O inverno do sertão era coisa rara e fugidia, mas naquele ano as águas vieram generosas. A terra, que antes parecia dormir em silêncio sob o sol quente, agora pulsava com vida. Cada canto da vila tinha cheiro de capim molhado, de barro novo e de esperança. No quintal de Dona Moça, a transformação era visível. As ervas cresceram com força, as flores silvestres invadiram os cantos do terreiro e as crianças corriam descalças entre as fileiras de manjericão, alecrim, boldo e hortelã. No meio disso tudo, Caramelo era um rei silencioso. Caminhava com a sabedoria de quem carrega o tempo no corpo e no olhar. E todos o respeitavam. Mas Caramelo andava inquieto. Ele farejava o chão com mais frequência, levantava as orelhas no meio da noite, e passou a rondar o cercado do fundo da propriedade como se algo estivesse fora do lugar. Dona Moça, sempre atenta, percebeu o comportamento. Tem coisa no ar, né, menino? Caramelo abanou o rabo, mas o gesto era contido. Como quem diz sim, mas não posso explicar. Nos domingos, o terreiro se enchia. A vila havia se transformado num centro de saber popular. Gente de outras regiões começava a visitar. Professores, estudantes, curiosos, até uma equipe de televisão apareceu. Mas Dona Moça mantinha tudo simples, xanacuia, rede estendida, conversa de olho no olho. Maria de Lourdes cuidava da parte dos registros, escrevendo tudo no caderno com capa de pano feito pelas crianças. O projeto tinha crescido, mas não se corrompia. Enquanto tiver pé no chão, a gente segura firme, dizia ela. Foi numa dessas reuniões que um novo personagem entrou em cena. Um homem de voz suave, olhos fundos e veste simples. Chamava-se Tunico. Chegou com um livro debaixo do braço e um sorriso discreto. Vinha aprender. Ou talvez lembrar, não sei ao certo. Disse que já conhecia plantas, que seu avô fora curandeiro em uma vila distante. Falava com cuidado, respeitoso, e trazia uma energia diferente, entre humildade e mistério. Caramelo, no entanto, não o aprovou de imediato. Farejou, manteve distância e, nos primeiros dias, sequer o olhou nos olhos. Dona Moça percebeu. Ele tá com o pé atrás contigo. Tunico sorriu. Todo mundo tem algo que carrega e não mostra. Talvez ele esteja vendo o que nem eu sei que trago. Mesmo com o receio inicial, Tunico passou a participar das oficinas. Ajudava a preparar os chás, anotava tudo, e pouco a pouco, foi conquistando a confiança de parte da comunidade. Tinha boa lábia, falava bonito, e parecia sempre saber o que dizer. Mas Caramelo continuava atento. E ele tinha razão. Certa tarde, Maria de Lourdes encontrou Tunico sozinho perto da estufa, com o celular em mãos, fotografando as ervas e ditando descrições para alguém do outro lado da linha. Quando ela se aproximou, ele desligou rápido.
Anotações, disse, sem graça. Para meu arquivo pessoal. Maria de Lourdes não o confrontou de imediato. Mas comentou com Dona Moça. O cachorro sabe. E agora eu também desconfio. Enquanto isso, o clima começava a mudar. As chuvas tornaram-se irregulares, mais curtas e mais violentas. O vento vinha com força, derrubando cercas, arrancando folhas. A terra encharcada perdia a firmeza, e algumas das plantas começaram a definhar. Caramelo passou a dormir menos. Rondava os limites do terreno, farejava os arredores. Num desses passeios, encontrou marcas recentes de pegadas perto do galpão onde os moradores guardavam as sementes. Dona Moça chamou o botânico, que logo identificou que alguns vasos haviam sido revirados. Não faltava nada e mais estavam mexidos. Como se alguém tivesse levado amostras ou testado combinações. Na mesma semana, uma pequena startup de cosméticos da capital lançou uma linha nova de produtos naturais. E entre os ingredientes principais, aparecia o nome de uma planta rara que só crescia na região. A planta que Caramelo identificara meses atrás. Maria de Lourdes ficou chocada. Isso foi roubado. E foi alguém daqui que levou. Dona Moça não hesitou. Reuniu todos da vila, contou o que havia acontecido, e explicou que o conhecimento compartilhado estava sendo usado sem autorização. Isso aqui é de todos nós. Não vai virar moeda. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Pra gente que nunca pisou no barro. Tunico tentou se defender. E se a gente usar isso a nosso favor? Registrar o conhecimento, patentear e entrar no mercado grande. Mas foi Caramelo quem selou a resposta. Se aproximou lentamente dele, olhou nos olhos e latiu 3 vezes. Depois, se afastou. Ele tá dizendo que você já fez o que tinha que fazer. E que não precisa ficar mais, disse Dona Moça. Tunico foi embora sem protestar. Levou seus cadernos, seu sorriso e sua culpa silenciosa. A vila decidiu então dar um novo passo, criar um banco de sementes comunitário. Um espaço fechado, protegido, onde cada planta tivesse sua história registrada, não só com nome científico, mas com a memória oral de quem a usava, como, e para quê. Caramelo foi nomeado guardião oficial do espaço. Era ele quem o autorizava a entrada. Bastava observar sua reação. Na entrada do viveiro, colocaram uma placa de madeira feita pelas crianças, e aqui, só entra quem respeita. Numa manhã cinzenta, a vila acordou com o som do vento quebrando galhos. Um vendaval inesperado atingiu a região. A cobertura da estufa foi arrancada, parte da plantação se perdeu, e algumas árvores caíram. Dona Moça ficou em choque ao ver o estrago. Maria de Lourdes chorou em silêncio. E Caramelo? Estava deitado embaixo da mesa da varanda, com a pata machucada. Ritinha foi quem o encontrou. Tia! O Caramelo tá ferido. Correram para cuidar dele. A ferida era profunda, talvez provocada por uma telha que voou. Dona Moça limpou com água morna e chá de barbatimão. Enfaixou com gaze e carinho. Aguenta firme, meu velho, e você já passou por pior. Durante dias, Caramelo não se levantou. As crianças sentavam-se ao seu lado, contavam histórias, cantavam. Maria de Lourdes lia trechos do caderno de Caramelo. A vila parou. A produção de ervas pausou. Era como se todos tivessem voltado para o início. Para lembrar por que tinham começado. E foi nesse tempo de espera que nasceu a força nova. Ritinha, agora com 12 anos, criou uma ideia de reconstruir o espaço com a ajuda de todos, sem depender de fora, usando materiais reaproveitados e técnicas ensinadas por seus avós. A gente já aprendeu com a terra, agora é hora de devolver. O povo se juntou. Um trouxe lona velha, outro madeira de demolição. Montaram uma nova estufa, mais resistente. Replantaram o que havia se perdido.
E o mais importante, criaram uma roda de guardiões. Cada criança ficou responsável por cuidar de uma planta, aprendendo, protegendo e repassando. Caramelo, mesmo deitado, parecia sorrir com os olhos. No dia em que conseguiu se levantar e caminhar novamente até o pé de juazeiro, houve festa. As mães prepararam pamonha, os pais trouxeram sanfona, e as crianças improvisaram uma apresentação. Caramelo voltou. Gritavam. Ele subiu na pequena mureta, olhou para todos e latiu, forte, claro, e com firmeza. Na noite seguinte, Dona Moça, sentada na rede, olhou o céu estrelado e falou baixinho, você curou mais do que ferida, menino. Curou lembrança, curou mágoa, e curou até o tempo. Caramelo, deitado ao lado, abanou o rabo. E por um breve instante, o vento parou. Como se o mundo escutasse. Era um fim de tarde morno. O céu, tingido de laranja, dava aquela sensação de saudade antecipada, como se o dia pedisse para não ir embora tão cedo. A vila respirava com leveza depois da tempestade e da reconstrução. O novo viveiro estava de pé, mais bonito do que nunca, decorado com fitas de tecido e placas escritas à mão. A natureza parecia grata, e Caramelo caminhava entre os canteiros como um jardineiro antigo, atento e sereno. As marcas da pata machucada ainda estavam lá, mas ele não mancava mais. O rabo voltará a balançar com dignidade. Mas havia algo diferente em seu olhar, uma maturidade silenciosa, como se ele tivesse atravessado mais do que uma tempestade. Dona Moça percebia. Tu tá ficando mais sábio do que eu, hein? Ele apenas se deitou, com a cabeça apoiada nas patas, e fechou os olhos. Não por cansaço, mas por confiança. Maria de Lourdes seguia firme com o projeto do caderno de Caramelo. Agora, ele era mais que um registro, era uma verdadeira enciclopédia afetiva, com relatos, fotos, desenhos das crianças, receitas e até cartas anônimas deixadas por visitantes. Quando a gente escreve, não é só para lembrar. É para transformar a lembrança em semente, dizia ela. O caderno passou a ser lido em rodas semanais, chamadas de O Encontro de Raízes, onde cada pessoa podia compartilhar algo que aprendeu, perdeu ou reconquistou. Era mais que uma oficina, era um ritual coletivo de cura. Caramelo sempre estava presente. Sentava-se próximo da roda, ouvia calado, e muitas vezes encostava o focinho em quem precisava de conforto. Havia quem chorasse ao ser tocado por ele. Havia quem sorrisse depois de muito tempo. Mas nem tudo seguia tranquilo. Com o crescimento da visibilidade, vieram novas propostas. Representantes de ONGs, empresas e até políticos começaram a procurar Dona Moça. Podemos levar o projeto para outros lugares. Podemos transformar o Caramelo em mascote nacional das terapias naturais. Podemos criar uma linha de produtos com o nome dele. Ela ouvia tudo com respeito, mas com o pé firme no chão de barro. Caramelo não é marca. É memória. É alma viva. E alma a gente não vende, nem empresta. Essa firmeza dividia opiniões. Alguns moradores achavam que estavam perdendo oportunidades. Outros temiam que o projeto crescesse demais e se perdesse. Maria de Lourdes ajudava a manter o equilíbrio. A gente pode crescer, sim. Mas crescendo como árvore, não como prédio. Com raiz, com galho, com sombra. E tempo. Foi nesse contexto que chegou uma carta inesperada. Endereçada à vila, escrita à mão, com caligrafia caprichada e um selo antigo. Era de uma mulher chamada Silvana, moradora de uma cidade grande do sul do país. Ela dizia ter lido sobre Caramelo numa revista alternativa e ficou profundamente tocada. Contava que sua filha, Letícia, de 9 anos, sofria de ansiedade severa e crises de pânico. Ela só se acalma quando vê vídeos de Caramelo. Eu sei que é um pedido estranho, mas será que posso visitá-los com ela? A vila se reuniu. Houve hesitação. Receber uma criança em estado de fragilidade trazia responsabilidade. Mas Dona Moça foi clara, e se esse cachorro conseguiu curar tanta gente aqui, e por que não mais uma? Silvana e Letícia chegaram num dia abafado, em um carro simples.
A menina trazia os ombros encolhidos, os olhos baixos, e carregava um caderninho com capa de flor. Entrou tímida, sem dizer palavra. Caramelo a observava à distância, sem se aproximar. Ele parecia sentir que era preciso tempo. Nos 2 primeiros dias, Letícia não saiu da rede. Apenas observava, abraçada ao travesseiro. Caramelo passava por ela, cheirava o ar e se deitava próximo, mas nunca a tocava. Era como se dissesse: "Tô aqui, mas quem vem é você." Maria de Lourdes tentava conversar com delicadeza. Dona Moça preparava mingaus e chás leves. Ritinha lia histórias perto da rede. E foi só no 3º dia que Letícia falou: "Ele sabe que eu tenho medo?" Dona Moça respondeu com voz mansa: "Sabe. Mas também sabe que tu é forte." Naquela noite, Caramelo se aproximou da rede e, com um movimento sutil, encostou o focinho na mão da menina. Ela não se mexeu. Mas chorou baixinho. E dormiu pela primeira vez sem pesadelos. Os dias seguintes foram de reencontro. Letícia começou a andar pelo terreiro, guiada por Ritinha. Aprendeu os nomes das plantas, ajudou a preparar sachês com lavanda e, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Desenhou Caramelo várias vezes. Escreveu no caderno de flor: "Aqui, meu coração não corre mais." Ele respira devagar. Silvana, emocionada, agradeceu a todos. Queria doar dinheiro, montar um site, fazer o projeto crescer. Mas Dona Moça segurou sua mão: "Já tá ajudando só de deixar tua filha confiar de novo no mundo." Pouco tempo depois, a vila recebeu uma notícia inesperada. A Feira Estadual de Saberes Tradicionais do Sertão, que não era realizada há 5 anos, voltaria a acontecer. E pela primeira vez, convidaram oficialmente o grupo da vila para participar. A empolgação foi geral. Vamos levar os chás. E as mudas. E o caderno de Caramelo. Mas havia um problema: como levar Caramelo? Ele é a alma disso tudo. Tem que ir. Maria de Lourdes ponderou. A viagem é longa, e ele já não é tão jovem. Dona Moça observou Caramelo ao longe, dormindo sob a sombra do juazeiro. Sabia que ele aguentava, mas também sabia que não era mais tempo de obrigá-lo a nada. Na manhã seguinte, com todos já preparando caixas e etiquetas, Caramelo se levantou, andou até a varanda e latiu 2 vezes. Depois, sentou-se ao lado da mochila de Maria de Lourdes. "Então tá decidido", disse ela, rindo. "Ele vai." A viagem até a feira foi longa, com estradas esburacadas, paradas para descanso e muita poeira. Mas foi também uma festa. Cantaram no caminho, compartilharam histórias, e até um sanfoneiro que pediu carona acabou indo junto. Ao chegarem, o impacto foi imediato. Centenas de barracas, gente de todos os cantos, cheiros misturados, vozes em coro. Era um mundo novo. E no meio disso tudo, a barraca simples, montada com madeira, lona e pano colorido, se destacava por algo que ninguém conseguia explicar. Caramelo. Não latiu, não pulou, não fez espetáculo. Mas ficava sentado, olhando as pessoas, e vez ou outra encostava o focinho em alguém. Houve quem chorasse. Quem se sentasse no chão, em silêncio. Quem voltasse mais tarde com uma carta ou um objeto de lembrança. A barraca da vila virou ponto de acolhimento. Não era só sobre plantas. Era sobre escutar. No último dia da feira, durante a cerimônia de encerramento, o organizador pediu que alguém do grupo fizesse um discurso. Todos olharam para Dona Moça. Ela recusou. Depois, para Maria de Lourdes. Ela também recusou. Foi Ritinha quem se levantou. Pegou o microfone com mãos trêmulas e disse: "A gente não veio aqui vender chá. A gente veio lembrar que todo mundo tem uma dor que só sara com afeto. E que o Caramelo, e ele não fala. Mas ele escuta mais que muita gente." O silêncio que se seguiu foi profundo. Depois, aplausos. E mais lágrimas. Na volta para casa, a vila estava em festa.
As crianças pintaram uma faixa, o mundo conheceu Caramelo, se agora a cura tem nome e rabo. Mas Dona Moça sabia que algo estava por vir. Não era tristeza. Era ciclo. Naquela noite, sentada com Caramelo ao lado, ela falou, tu sabe, né? Que um dia a gente vai ter que te soltar. Ele olhou, levantou-se, e se deitou mais perto. Acariciou o joelho dela com o focinho. Como quem diz, eu sei. Mas ainda não é agora. O tempo parecia correr de um jeito diferente na vila. Os dias ganhavam uma qualidade quase palpável de espera e transformação. Caramelo, que antes era apenas o cão da rua, agora era o símbolo vivo daquela comunidade. Ele andava pela vila com uma calma quase meditativa, mas nos olhos havia uma chama que ninguém ousava apagar. Dona Moça sentava-se diariamente na varanda, olhando para o horizonte de terra vermelha e céu azul, pensando no futuro. Havia uma certeza incômoda, o ciclo que começaram precisava continuar, mesmo quando Caramelo não estivesse mais por perto. Ela sabia que o cachorro não era apenas um animal, era a ponte entre passado e presente, sofrimento e esperança. Maria de Lourdes, com seu caderno nas mãos, escrevia relatos dos últimos meses, tentando registrar cada pequena vitória, cada aprendizado. O projeto tinha crescido, mas a vila mantinha seu jeitinho simples, acolhedor, cheio de histórias e memórias. Um dia, enquanto Dona Moça limpava a horta, uma notícia chegou à vila que mexeu com todos. Uma grande empresa de cosméticos da capital manifestou interesse em comprar as sementes raras cultivadas ali. O valor era alto, e muitos viram nisso uma chance de crescimento econômico para a vila. Mas Dona Moça, firme, convocou uma reunião. Crescer é bom, sim. Mas vender a alma não é opção. Maria de Lourdes concordou. Nossa força está no que somos, não no que podemos ganhar. Caramelo, como sempre, parecia entender tudo. Ele andava ao redor da mesa, cheirando, atento. E, quando o debate esquentava, latia de forma clara, como se quisesse dizer, tem coisa errada aí. Foi nesse clima tenso que uma grande reviravolta aconteceu. Na calada da noite, algumas mudas desapareceram do viveiro comunitário. Não foram muitas, mas o suficiente para causar desconfiança e medo. A vila se reuniu, tentando entender quem poderia querer sabotar o projeto. Tunico, o homem que havia saído meses atrás, reapareceu dizendo que queria ajudar. Mas o clima era de suspeita. Caramelo não gostou da presença dele e mostrou isso claramente, rosnando e ficando distante. Dona Moça sabia que o cachorro sentia o que ninguém via. Aos poucos, foi descoberto que Tunico estava tentando vender o conhecimento para uma concorrente da empresa da capital, aproveitando-se da confiança da vila. A traição deixou todos abalados, principalmente Dona Moça, que se sentiu enganada. Mas, em vez de desistir, decidiu fortalecer os laços entre os moradores e criar regras claras para proteger o conhecimento e as sementes. Caramelo foi nomeado guardião oficial do viveiro, e a vila passou a organizar rondas noturnas para proteger o espaço. No meio de tudo isso, Letícia, a menina que havia visitado a vila com a mãe, voltou acompanhada de um grupo de jovens interessados em aprender sobre as plantas e a cultura local. Ela havia superado grande parte da ansiedade e estava disposta a ajudar na disseminação do conhecimento, fortalecendo o projeto com novos olhares e energias. Caramelo, que agora reconhecia Letícia, tornou-se seu fiel companheiro, sempre por perto para confortá-la. A vila também enfrentou desafios naturais. Uma seca prolongada ameaçava as plantações e testava a resistência de todos. Dona Moça ensinou técnicas antigas de conservação da água, usando cisternas e plantio em terraços para evitar a erosão. Caramelo ajudava a alfarejar lugares úmidos e alertar a comunidade sobre mudanças no tempo. Apesar das dificuldades, o projeto resistia e crescia, e os encontros semanais eram o ponto alto da rotina, onde histórias eram trocadas e aprendizados compartilhados. Durante uma dessas reuniões, surgiu uma proposta em criar um festival anual para celebrar a cultura nordestina, as plantas medicinais e o próprio caramelo, que agora era uma lenda viva. A ideia foi aceita com entusiasmo e começou a ser planejada com a participação de todos.
A festa traria música, dança, comidas típicas, contação de histórias e oficinas, atraindo visitantes de várias regiões. Enquanto isso, Caramelo vivia momentos de vulnerabilidade. Às vezes, ele se afastava, deitava-se sozinho sob o sol quente e parecia refletir sobre seu papel naquela comunidade. Maria de Lourdes percebeu que o cachorro sentia o peso de ser símbolo, protetor e amigo, e decidiu cuidar ainda mais dele, garantindo que tivesse momentos de descanso e carinho. No auge dos preparativos para o festival, uma grande tempestade atingiu a região, causando estragos e trazendo preocupação. A vila, no entanto, mostrou sua força coletiva. Com a ajuda de Caramelo, que liderava a busca por pessoas isoladas e objetos perdidos, todos trabalharam juntos para recuperar o que foi perdido. O evento, apesar dos percalços, aconteceu com grande sucesso, fortalecendo os laços entre moradores e visitantes. No final do capítulo, Dona Moça e Caramelo observavam a festa de longe, sentados na varanda. Ela acariciava o cachorro com ternura. Tu nos ensinou a lutar com amor, meu amigo. A história ainda vai longe, e tu sempre estará no coração da gente. Caramelo latiu baixinho, como se entendesse. E sob o céu estrelado do sertão, a vila dormiu em paz, pronta para os desafios e alegrias que ainda viriam. A vila, naquele amanhecer, parecia respirar um ar diferente, uma mistura delicada de esperança e tensão. A vida cotidiana já estava marcada pelas mudanças trazidas pelo projeto, e agora, com a sombra do passado rondando, era hora de enfrentar um dos maiores desafios até então. Logo após o festival, notícias começaram a circular sobre uma possível construção de uma estrada asfaltada que passaria próxima à vila. Era uma oportunidade para facilitar o acesso, trazer recursos, turistas, e ainda ajudar a escoar a produção do viveiro. Porém, essa modernização prometida trazia um dilema e o risco de descaracterizar a cultura local, invadir áreas preservadas e, principalmente, ameaçar o santuário de Caramelo. Dona Moça e Maria de Lourdes convocaram uma assembleia, e a vila inteira compareceu. O ambiente estava carregado de emoção. Para alguns, o progresso era sinônimo de salvação, para outros, de perda. A estrada pode dividir nossa terra, destruir o que temos aqui, alertou Dona Moça. Mas sem estrada, o mundo pode nunca conhecer o que a gente faz, respondeu um jovem, apontando para as sementes e os chás, cheio de esperança. Caramelo, sentado ao lado de Dona Moça, olhava para o horizonte, como se sentisse a responsabilidade no ar. Enquanto isso, Letícia, agora com seus 10 anos, trazia uma energia renovada ao grupo. Ela propôs organizar uma campanha para defender a vila e seu modo de vida, com a ajuda de jovens da cidade que acompanhavam sua história nas redes sociais. A campanha incluía vídeos, relatos, e até uma petição online. Mas havia outro lado, o receio de abrir demais as portas para o mundo externo e perder a essência da vila. Caramelo, que conhecia o silêncio, acompanhava todos esses movimentos com uma calma surpreendente. Ele parecia perceber que esse era um momento decisivo, um encontro entre passado e futuro. No meio dessas decisões, uma reviravolta significativa abalou a vila, e Tunico voltou. Mas dessa vez, diferente. Ele trazia uma proposta sincera de ajuda para reparar os danos que causará. Explicou que sua saída impulsiva foi resultado de medo e desespero, e que havia passado meses estudando técnicas sustentáveis para contribuir com o viveiro. A maioria recebeu a notícia com cautela. Dona Moça, que nunca fechou a porta para o arrependimento, decidiu dar uma chance, mas com regras claras. A gente vai caminhar junto, mais devagar, com olhos abertos, disse. Caramelo, apesar da relutância inicial, aproximou-se de Tunico, cheirou seu rosto e deu uma leve lambida, sinal de aceitação no mundo canino. Nas semanas seguintes, Tunico mostrou dedicação. Trabalhou na recuperação das mudas, ajudou a construir um sistema de irrigação inspirado nas técnicas indígenas e ganhou aos poucos a confiança dos moradores. Mas nem todos estavam satisfeitos. Surgiram resistências, debates e até brigas pequenas. A vila era um organismo vivo, cheio de tensões. Maria de Lourdes viu nesse conflito uma oportunidade para uma nova subtrama e começou a registrar as histórias de reconciliação e superação, que seriam publicadas num novo capítulo do Caderno de Caramelo.
Enquanto a vila navegava essas águas turbulentas, Caramelo vivia sua própria batalha interna. A pata ainda doía quando andava demais, e o peso da idade começava a se mostrar. Ele sentia a fragilidade da vida, mas também a força que carregava. Em uma tarde quente, deitado sob a sombra da jurema, ele teve um momento de vulnerabilidade, aproximando-se de Dona Moça, que, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Eu sei que não vai ser para sempre. Mas enquanto tu estiver aqui, tudo vai ficar bem." Com a campanha pela estrada ganhando força, chegaram representantes do governo para ouvir a comunidade. A reunião foi intensa, cheia de argumentos, medos e sonhos. Caramelo, que estava ao lado da mesa, recebeu o carinho de vários presentes, e sua presença foi usada para mostrar a importância de preservar a vila e a natureza. No fim, foi decidido que a estrada teria um trajeto alternativo, preservando as áreas mais sensíveis e respeitando o projeto da vila. Foi uma vitória com custo, o grupo precisaria agora ampliar a comunicação e a fiscalização, para evitar invasões e degradação. Naquela mesma noite, durante uma roda de conversa, Rita, a jovem aprendiz de fitoterapia, revelou que sua mãe havia sido diagnosticada com uma doença grave e buscava esperança no conhecimento da vila. Maria de Lourdes e Dona Moça se mobilizaram para ajudar. Letícia, emocionada, também participou, trazendo junto os jovens da cidade. Caramelo parecia entender a importância daquele momento e acompanhava Rita por toda parte, dando conforto. O cuidado coletivo tornou-se uma nova força da vila. As plantas e os chás foram usados para aliviar sintomas, as histórias para fortalecer corações e a presença de Caramelo para lembrar que a cura passa também pelo amor. Enquanto isso, Tunico surpreendia com sua transformação pessoal, revelando-se uma ponte entre o mundo antigo e o novo. O capítulo fechou com uma noite estrelada, onde todos se reuniram para celebrar a união e o futuro. Dona Moça olhou para Caramelo e falou com voz firme: "A estrada não vai apagar nossa história. A gente vai seguir, porque tem raiz." Caramelo latiu em resposta, como um convite para seguir em frente, juntos. A vila acordou num dia diferente. O sol da manhã parecia mais quente, mas havia um frescor novo no ar, a sensação de que algo estava prestes a mudar. Caramelo, mesmo com os sinais do tempo em seu corpo, corria pelos campos com a mesma energia de antes, farejando os cantos, as árvores, as flores e as vozes das pessoas. A vila, agora, não era apenas um local, era um organismo vivo, pulsante, feito de histórias, conquistas e esperanças. Nos últimos meses, o trabalho no viveiro havia avançado muito. Dona Moça, com sua sabedoria antiga, e Maria de Lourdes, com suas anotações e ideias modernas, tinham conseguido equilibrar tradição e inovação. O sistema de irrigação criado com a ajuda de Tunico funcionava bem, mesmo durante períodos de seca. Letícia e os jovens da cidade ajudavam a divulgar o trabalho e a cultura local, trazendo visitantes que se encantavam com a simplicidade e a riqueza da vila. Mas, como em toda história de crescimento, obstáculos ainda surgiam. Um problema inesperado foi a infestação de um inseto que ameaçava as plantações mais preciosas. Dona Moça e Rita passaram dias estudando as folhas, buscando soluções naturais para combater o inimigo sem usar produtos químicos que pudessem prejudicar o solo ou as pessoas. Caramelo, sempre atento, acompanhava os esforços, às vezes perseguindo os insetos ou latindo para alertar sobre novos focos. Enquanto isso, a relação entre Tunico e os moradores seguia sendo um processo delicado. Apesar dos avanços, ainda havia um grupo que desconfiava das verdadeiras intenções dele. Durante uma reunião, uma pequena discussão se transformou em um debate aberto sobre confiança, perdão e o significado de pertencer. Dona Moça falou com voz firme: "Errar é humano. Mas se a gente não der chance para quem quer melhorar, a gente também não cresce." Maria de Lourdes completou: "A vila é feita de pessoas, não só de plantas." Caramelo teve um momento especial nessa fase. Durante uma tarde, percebeu que Letícia estava triste e afastada. A menina sentava-se sozinha perto do rio, olhando para a água que corria lenta. Caramelo se aproximou, deitou-se ao lado dela e deu uma lambida suave em sua mão. Letícia sorriu e começou a contar como sentia falta da mãe, que estava doente na cidade. A amizade entre eles cresceu, e Letícia passou a encontrar conforto e força no cachorro,
que parecia entender mais do que qualquer pessoa. Foi um lembrete para todos que, mesmo nas batalhas diárias, o afeto e a presença sincera são cura para a alma. A reviravolta média do capítulo veio quando a empresa da capital voltou a aparecer, mas com uma proposta diferente. Dessa vez, queriam colaborar com a vila, investindo em um projeto de turismo sustentável que valorizasse as raízes locais, respeitando a cultura e o meio ambiente. Dona Moça e Maria de Lourdes discutiram por dias, pesando os prós e contras. Caramelo parecia inquieto, como se pressentisse que a decisão traria mudanças profundas. Após muitas conversas, decidiram aceitar, mas impuseram regras rígidas para garantir que a vila permanecesse fiel a si mesma. O projeto gerou empregos, melhorou a infraestrutura e trouxe visitantes interessados em aprender. No entanto, essa nova fase também trouxe desafios pessoais. Tunico, apesar do seu esforço, enfrentava seus próprios fantasmas. Sua relação com a vila era marcada por altos e baixos, e ele começou a se afastar, lutando contra a insegurança e o medo de não ser aceito de verdade. Dona Moça percebeu o sofrimento dele e propôs uma conversa franca. Sentaram-se sob a sombra da árvore antiga, e ela disse: todo mundo merece um lugar, Tunico. Mas é preciso que tu também acredite nisso. Ele abaixou a cabeça, sentindo o peso da responsabilidade, mas encontrou nas palavras um conforto inesperado. Enquanto isso, a seca retornou, mais severa do que nunca. As cisternas, o sistema de irrigação e o cuidado coletivo foram testados ao limite. O povo da vila, mesmo cansado, não desistia. Revezavam-se na proteção das plantações e no cuidado dos animais. Caramelo, mesmo mais lento, continuava firme, protegendo o grupo, lateando para alertar sobre mudanças no tempo e trazendo esperança. No ápice do capítulo, uma grande tempestade chegou, trazendo chuva e renovação. A terra seca absorveu a água com sede, e o alívio foi visível em cada rosto. Mas o capítulo terminou com uma reviravolta grande. Tunico recebeu uma proposta para voltar à cidade e trabalhar em uma grande empresa, com um salário estável e segurança. Era uma oportunidade que ninguém podia negar, mas que representava um afastamento da vila e do projeto que ele ajudara a construir. A decisão ficou nas mãos dele. E a vila se preparou para a possibilidade de perder um membro importante, que tinha sido tanto alvo de desconfiança quanto fonte de esperança. Caramelo, ao sentir a angústia no ar, permaneceu perto de Tunico, como um lembrete silencioso do quanto eles haviam superado juntos. A vila despertou naquela manhã com um silêncio diferente. Era como se o ar carregasse a expectativa de um novo começo, ou talvez o peso das decisões finais. Caramelo, apesar dos anos que começavam a pesar em seus passos, estava firme, circulando pela praça central. O sol iluminava seu pelo caramelo, agora um pouco mais opaco, mas ainda quente como o coração que batia forte. Os moradores se reuniam para a última assembleia do ano, onde Tunico anunciaria sua decisão sobre o convite para trabalhar na cidade. Quando o momento chegou, Tunico se levantou, olhar firme, mas uma mistura de emoções. Esses meses aqui me ensinaram mais do que eu imaginava. Aprendi que não é só sobre trabalho ou dinheiro, começou, olhando para cada rosto amigo. Eu tinha medo de não ser aceito, mas encontrei uma família. E é por isso que decidi ficar. O murmúrio de surpresa e alegria tomou conta do espaço. Caramelo latiu baixo, como um aplauso canino, e correu até Tunico, que se ajoelhou para receber o carinho. Dona Moça sorriu, sentindo o ciclo se fechar com a força da união. Ficar é a maior coragem, Tunico. Estamos todos juntos. Maria de Lourdes, com seu caderno na mão, anotava cada palavra, sabendo que aquele momento seria registrado para sempre. Naquele dia, a vila parecia mais viva do que nunca. O projeto do turismo sustentável havia começado a transformar a infraestrutura, com cuidado para não perder a essência. Visitantes chegavam curiosos para aprender sobre as plantas medicinais, ouvir as histórias de resistência e, claro, conhecer Caramelo, o guardião da vila. Letícia, que agora já era uma adolescente confiante, guiava os grupos de visitantes, mostrando com orgulho as plantações, o viveiro, e explicando a importância de preservar a cultura. Caramelo seguia ao seu lado, sereno e alegre, recebendo afagos e carinhos de todos.
O ciclo da natureza continuava, o sol brilhava forte, as chuvas regulares mantinham o verde vibrante e a vida seguia seu curso, marcada pelas estações. A vila aprendia a dançar conforme a música da terra, com respeito, amor e sabedoria. Mas a maior vitória não estava só nas conquistas externas, mas nas pequenas transformações internas. Tunico havia encontrado seu lugar, Letícia crescia confiante, Dona Moça e Maria de Lourdes mantinham a chama acesa, e Caramelo, o cachorro que um dia foi amarrado e esquecido, era agora o símbolo vivo da bondade que pode nascer do cuidado e da persistência. Numa noite de festa, em meio à música e aos sorrisos, Caramelo deitou-se sob a lua cheia, sentindo o vento no rosto. Ele ouviu os passos firmes de Dona Moça que se aproximava com um prato de comida especial, um gesto simples, mas carregado de amor. Ela se ajoelhou ao lado dele e falou baixinho: "Tu és nossa força, nosso guia. Enquanto tu estiver aqui, a bondade nunca vai faltar." Naquela noite, a vila dormiu em paz, embalada pela certeza de que a história deles, feita de lutas e afeto, seguiria viva por muitas gerações. Caramelo sonhou com campos verdes, com a chuva que alimentava a vida, com os olhares ternos dos amigos. Ele sabia que o caminho não era fácil, mas que a bondade tinha vindo encontrá-lo, e que ele, por sua vez, era a bondade que retornava para o mundo. E assim, amarrado pelo destino e esquecido pelo tempo, o cachorro Caramelo lutou por sua sobrevivência, até que a bondade o encontrou e o levou para casa. Fim. Você chegou até aqui? Então comente-o sozinho, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.